tá? Vamos lembrar que a Inglaterra, a França, a Prússia, que é a Alemanha atualmente, né? Eles estavam passando pelo processo da segunda revolução industrial. E a indústria, ela estava crescendo muito, ela era uma indústria crescente, mas quem estava com a vida melhor aí era o patrão, o burguês, né? Ele vivia muito melhor que o proletariado, que sofria com a ausência de leis trabalhistas, né? Porque o patrão, o dono da indústria, ele vai fazer o que for melhor para a indústria se desenvolver dentro de uma sociedade que não tinha regras e que de repente não tinha inclusive até nenhuma moralidade entre patrão e trabalhadores, né? O proletário ele vai viver muito abaixo do que é o esperado, porque ele trabalha 16 horas por dia, vai chegar casos que vão ter pessoas que vão trabalhar 20 horas por dia, não tem 20 horas por dia, trabalhadas por dia, né? Não tem férias, não tinha descanso semanal, não tinha horário para almoço. E o que valia, como não tinha regras trabalhistas, o que valia era o acordo que era feito entre o patrão e o empregado. E o empregado nesse contexto, ele era explorado, né? E de repente o operário, né, o proletário, ele podia até pegar e falar assim, não, eu não aceito suas regras e eu não vou trabalhar desse jeito. Mas então ele vai ficar sem trabalhar, porque ele fica sem emprego nessa época, porque todas as fábricas tinham as mesmas regras, elas tinham as mesmas condições, elas impunham o mesmo ritmo de vida para todos os trabalhadores da época. Quando a gente fala que era inclusive uma sociedade na época, né, que não tinha muita moral, é porque, por exemplo, as crianças também trabalhavam com salários reduzidos, as crianças elas trabalhavam em minas de carvão, elas às vezes trocavam óleo de máquina, né, com aquele maquinário pesado, às vezes elas perdiam membros do corpo, enfim. As mulheres também trabalhavam, elas também não tinham salário digno, inclusive o salário delas era menor, né, com relação ao dos homens, e as fábricas elas preferiam contratar as crianças e as mulheres por eles terem um salário menor, né, pelas crianças e as mulheres elas terem salário menor. Mas ao mesmo tempo, quando eles contratam essas mulheres, essas crianças, os homens, eles ficam sem emprego, né? E aí vai começar a surgir essas teorias no século XIX para melhorar tanto a vida do patrão, né, que seria no caso a produção da fábrica, e a vida do proletariado. O socialismo utópico que vai tentar trazer para esses moradores, né, para aqueles cidadãos do século XIX na Europa, toda tentar trazer soluções, né, para o problema tanto dos patrões quanto problemas do proletariado. E aí vai surgir, né, como a gente já tinha falado, o socialismo utópico. E o que é utopia? Utopia é uma ideia inalcançável, é aquilo que a gente sabe que não vai existir tão cedo. E eram eles mesmos que se denominavam socialistas utópicos? Não, não eram eles. Primeiro, até mesmo porque eles não eram socialistas, mas eles eram utópicos. Por quê? Porque eles propunham coisas que teoricamente não teria como acontecer. Quem define esses pensadores como utópicos vai ser quem vem depois a eles, né? Porque eles pensavam pura utopia. E vai ser principalmente o Marx, o Karl Marx e o Friedrich Engels, né? E o primeiro que a gente vai ver aí vai ser o Charles Fourier. Né? O que o Charles Fourier vai falar? Diante das desigualdades, né, que existiam lá no século XIX entre burguesia e proletariado, entre o patrão e o proletariado, ele propõe a criação de falancérios. E o que eram esses falancérios na visão do Charles Fourier? Eram pequenas comunidades, né, que eram formadas por 1.000 a 200.000 trabalhadores. Eles viviam dentro dessa comunidade e os falancérios, eles seriam, na visão de Charles Fourier, independentes entre si. E eles também vão possuir indústrias. Essas indústrias, elas vão funcionar cooperativamente, ou seja, a produção ela vai ser de acordo com a necessidade de cada falancério. A produção vai ser de acordo com a necessidade dos trabalhadores, no caso, então, que moravam dentro desse falancério. Dentro do falancério também, para o Charles Fourier, não ia existir um Estado forte, não existiria a centralização de poder.
quem comandaria esse falanstério seriam as cooperativas de trabalhadores que também morariam dentro desses falansterios, né? E na visão do Charles Fourier, a Europa seria dividida em vários falansterios e não só a Europa, mas como ele propunha isso também para o mundo. E ele vai ser criticado, né, pelo Marx e pelo Engels pela complexidade da ideia de dividir a Europa toda ou então o mundo todo em falansterios, porque isso seria praticamente impossível. A gente dividir a Europa toda por comunidades que teriam indústria dentro delas e não teria a existência de um Estado, mas sim os trabalhadores que iriam organizar tudo isso. Então eles falam que isso não daria certo. Bom, o próximo, né, socialista utópico, nasceu no país de Gales e é o Robert Owen. E o Robert Owen, ele era dono de uma fábrica de tecidos, então a gente tem que também já ver qual que é o olhar dele perante a produção e qual que era a ideia dele perante as ideias de fábrica, né, de relação burguesia e proletariado. Ele está vendo toda aquela situação deplorável, né, a vida que os trabalhadores viviam, e ele vai propor, a gente tem que ver, né, ele vai propor na visão de um empresário, ele vai defender a melhoria da vida dos trabalhadores. Ele vai falar que era preciso melhorar a situação de vida dos operários. E como que era importante melhorar isso? Melhorar os salários, né? Aumentar os salários, diminuir a carga horária dos trabalhos dele, melhorar na condição de saneamento, era estrutura mesmo, de banheiro, de casa deles e tal. E por que que ele falava isso? Bom, as pessoas, na verdade, elas vão começar a enxergar a visão do Robert Owen e ele vai ser criticado porque ele é patrão. E aí as pessoas vão começar a falar que na visão do Robert Owen é melhor para o proletariado ter todas essas melhorias. Por quê? Porque um proletário, um trabalhador cansado, ele não produz muita coisa. Mas um trabalhador feliz, que come melhor, que vive melhor, ele produz mais. E produzindo mais, o que, que vai acontecer? Ele vai aumentar o lucro do patrão. Então é nessa questão que ele vai ser criticado, porque ele era um empresário, ele era dono de fábrica e as pessoas vão falar que ele quer que os operários eles tenham uma vida melhor para produzir mais para ele, né? De repente ele até queria que a vida das pessoas fosse melhor mesmo, mas ele não foi, a ideia dele não foi vista dessa forma, não foi entendida dessa forma pelos pensadores que vão vir após ele e vão criticá-lo, chamá-lo de socialista utópico. O terceiro socialista utópico é o Saint-Simon. Ele é francês e ele vai analisar essa questão da produção através da Revolução Francesa, até mesmo porque, né, ele é francês e ele vai analisar de acordo com a sociedade com que ele vive. Bom, ele vai falar que na Revolução Francesa, né, os operários, o terceiro estado, no caso, derrubou a monarquia e colocou a burguesia no poder com a ajuda do povo. Mas ele analisa que foi uma revolução muito sangrenta, que foi uma revolução foi uma revolução muito agressiva, né? E ele vai colocar isso, por exemplo, no período de 1792, que foi o período do governo jacobino com o Robespierre, né? E porque aconteceu aquelas coisas de guilhotina, que todo mundo com o Robespierre achava que era contra ele, levava para guilhotina. E o Saint-Simon, ele é contra a violência. Ele vai pregar que tem que acontecer uma transformação social, só que essa transformação social ela não pode ter embasamento na violência, ela tem que ser uma coisa pacífica, tem que acontecer de uma forma natural, onde todo mundo viva em plena paz, em pleno sossego, né, na sociedade. Ele também vai acreditar que as fábricas, né, o que revolucionou esse mundo todo, que revolucionou a Europa toda, ela tem que estar sob domínio do proletariado. Porque ele, no pensamento dele, o burguês, que é dono da fábrica, que tem a fábrica,
Como que ele acha que os trabalhadores vão tomar a fábrica desse burguês e o processo não vai ser violento, né? Como que ele acha que isso pode acontecer? E para o Saint-Simon, para ele, todos têm que organizar a fábrica. Na visão dele, todo mundo deveria ser patrão da fábrica, dono da fábrica, né? Organizar esse modo de produção que é a fábrica. Para ele, os banqueiros tinham que organizar, os operários tinham que organizar, os donos da fábrica tinham que organizar. Para ele, a fábrica deveria ser uma instituição coletiva, né? E ele fala que todos devem ter o controle dessa fábrica. Mas me fala, quando que o patrão irá querer dividir, vai querer, né, dividir os lucros dele com os trabalhadores, né? Isso não vai acontecer. E é por isso que o Saint-Simon vai ser criticado também. Todos eles querem dar soluções? Querem. De repente eles têm até um coração bom, né? Talvez tenha, talvez não tenha, enfim. Mas as ideias dele, onde eles tentavam organizar situações que fossem bom, né, tanto para os operários quanto para os trabalhadores, quanto para os burgueses e para os trabalhadores, vai ser criticada, né, dentro dessa sociedade. Então, o socialismo utópico ele vai ser criticado por Marx, por Engels e também por outros pensadores que vão surgir ao longo do caminho. Karl Marx e Friedrich Engels, a gente vai falar deles agora e eles vão propor o socialismo científico, né? E vamos tentar entender mais ou menos também qual que é a lógica deles. O Marx, ele nasceu em 1818. Ele, inclusive, é mais novo que alguns socialistas utópicos. E ele, junto com Friedrich Engels, vai propor o socialismo científico, que é mais pautado de um socialismo com o pé no chão. Ele discorda com algumas coisas que os socialistas utópicos falam. E se a gente for ver o contexto, né, que eles vivem, tanto Karl Marx quanto Friedrich Engels, eles são alemães e eles vão conviver no mesmo contexto, né, que era o contexto das indústrias, da discrepância entre a vida do burguês e a vida do proletariado. E dentro disso que eles vão elaborar suas teorias, né? Se a gente for olhar, Karl Marx ele não escreve nada sobre o socialismo, na verdade quase nada, né? Lógico que ele propõe o socialismo no final, mas a crítica nos livros dele são mais sobre o capitalismo, né? Um dos livros dele, que todo mundo já ouviu falar, é o Manifesto do Partido Comunista, que é uma obra que vai servir, né, que serviu para chegar aos trabalhadores e para os trabalhadores entenderem qual era o papel deles na sociedade industrial. E ele também vai escrever um livro que chama Miséria da Filosofia, onde ele vai criticar o Proudhon, que a gente vai ver inclusive daqui a pouco. Eles são chamados de materialistas históricos, e eles são chamados de materialistas históricos porque ele acredita que a relação é pautada na matéria, no que é material. E o materialismo histórico dialético, ele acredita numa vida mais sensível, numa vida voltada para a questão da matéria. Para Marx e para Engels, né, eles acreditavam que as relações das nossas vidas, na relação da vida das pessoas, elas são baseadas na relação de produção, que é uma relação material, né? Porque a fábrica ela faz produtos e tem dentro da fábrica, além dela fazer produtos, que é a coisa material, que é o produto material, dentro da fábrica também existe desigualdades. E Marx, ele define dessa forma as relações materiais. Aqui a gente já colocou que as obras do Marx e do Engels eles se preocupam mais em caracterizar uma sociedade capitalista, em falar como que é o capitalismo, como que o capitalismo acontece, de que forma que ele acontece, como que ele acontece para cada classe, do que, de fato, elaborar uma crítica sobre uma sociedade socialista. A gente já falou que o materialismo histórico e dialético, que o materialismo é o sistema capitalista baseado nas relações de produção entre a burguesia industrial e o proletariado. Marx ele vai falar também
sobre a estrutura e a superestrutura. A estrutura é a relação materialista que nós estamos falando até agora, né? Essa relação em que o patrão dá o emprego e o operário ele vende sua mão de obra. O lucro certamente não fica com o operário, vai ficar todo com o patrão. E assim Marx vai falar dessa relação materialista, visando o lucro entre o burguês e o proletariado. Já a superestrutura é a visão da cultura que existe dentro de uma sociedade. Por exemplo, sua religião, o que você faz no final de semana, qual é o tempo que você tem para o lazer, né? E por que você tem aquele tempo exatamente para o lazer, qual é o tipo de estudo que você tem, o time de futebol que você torce. Então, supraestrutura é a cultura da sociedade. E a infraestrutura é a relação de produção da sociedade. Bom, e por que Marx também fala que ela é dialética? Bom, ela é dialética porque ela é contraditória. Vamos lembrar que dialético é contradição, né? Então, e onde que está a contradição nessa corrente, né? Está no meio, nas relações de produção. Porque o proletário ele vai vender a mão de obra e vai ganhar pouco. E quem fica com o lucro, né, quem fica com o lucro na prática é o patrão que não trabalha. Então, trair para ele a contradição do materialismo histórico e dialético. Porque quem trabalha não fica com o lucro. Inclusive, ele chama isso também de mais-valia, né, que vai ser na hora que o trabalhador ele produz, mas não vai ficar com o lucro. Quem fica com o lucro é o patrão. Marx e Engels também eles acreditavam que o socialismo, né, científico é diferente do socialismo utópico, porque neles os trabalhadores devem tomar o meio de produção. E ele é diferente porque, igual, por exemplo, vão ter socialistas utópicos que vão pregar, por exemplo, que tem que existir a harmonia, que todo mundo tem que trabalhar junto. E para Marx e Engels, não. Eles vão falar que os trabalhadores eles devem tomar os meios de produção. E não é tomar qualquer coisa, por exemplo, um computador, uma máquina, uma camisa, não. Eles têm que tomar conta, eles têm eles têm que pegar, são os meios de produção que faz a sustentação de uma sociedade. Para eles, diferente dos socialistas utópicos, não existe uma conciliação de classe. O burguês sempre vai querer explorar o proletariado. E aí Marx, inclusive, vai falar que o que resta, né, para os trabalhadores, para o proletariado, é soltar as algemas, soltar os seus grilhões e ir para a luta conseguir essa liberdade que eles estão pregando no socialismo científico. Nós temos vários pensadores anarquistas, né, que vai falar sobre o anarquismo. Entre eles, por exemplo, nós temos o Proudhon, que foi criticado pelo Marx, né? E o que esses anarquistas eles vão defender? Eles vão defender a ideia de que o Estado é uma instituição criada para garantir a exploração econômica de um grupo social ou uma classe sobre as outras e que por conta disso o Estado deve ser destruído. Eles também vão falar sobre críticas, né, sobre as igrejas, sobre as instituições religiosas. E eles falam que ao mesmo tempo que o Estado escraviza o corpo, a igreja, ela aprisiona a mente. Então, tanto a igreja quanto o Estado, eles devem deixar de existir. E como que eles vão propor isso? Eles propõem uma greve geral. Eles falam que se houver uma paralisação da massa, né, dos trabalhadores, o capitalismo ele vai entrar em colapso. E a gente vê que isso, de uma certa forma, é verdade. Porque o que agora, né, o que está acontecendo socialmente não é uma crise geral, mas os trabalhadores, eles deixaram de assumir os seus postos dentro das fábricas, dentro das lojas, né, as coisas que eles fazem. Então, quem não está conseguindo se reinventar nessa crise que está tendo agora, eles estão entrando em colapso, né? A gente vê que em alguns países teve colapso tanto no sistema funerário, quanto também teve colapso na economia mesmo, porque as pessoas realmente elas não podem sair de casa. O que está acontecendo agora não é a greve geral proposta pelos anarquistas, o que está acontecendo agora é uma fatalidade, né?
no mundo. Mas, enfim, a gente pode ver que realmente, se acontecesse a greve geral que os anarquistas propõem, existiria um colapso no sistema capitalista. E a igreja também acaba entrando no meio disso tudo. A igreja vai desenvolver uma doutrina que critica as ações revolucionárias do operário, mas também, ao mesmo tempo, tenta coibir a ganância capitalista, né? Ela não vai colocar a questão do capitalismo propriamente dito, mas vai defender uma sociedade muito mais solidária, em que as diferenças sociais elas são mais reduzidas, né? Elas não são tão exorbitantes. Vai falar também que os operários não devem destruir a fábrica, né? Que essas reivindicações elas devem ser isentas de violência. E a igreja também vai propor, né, um pagamento mais justo para os trabalhadores, vai propor a redução dessas longas jornadas de trabalho e vai propor um capitalismo mais humanizado, um capitalismo cristão, cabendo inclusive ao Estado coibir abusos de empresários e de trabalhadores.